O artigo do Diego é o nosso terceiro artigo da mesa, o penúltimo artigo. Ele começa com uma pergunta. Ele diz assim: bolsas universitárias reduzem a evasão no ensino superior? E depois ele fala que é uma avaliação do programa de acolhimento e incentivo à permanência da UFC. Para quem não sabe, a Universidade Federal do Ceará, ele tem um programa, né, o PAIP, que ele fornece uma bolsa, né, um dinheiro para com um dos objetivos de evitar a evasão escolar, né, dado que alguns alunos, né, infelizmente, têm que optar entre trabalhar e estudar, então, às vezes não é só a vontade dele de continuar, às vezes ele, infelizmente, precisa de uma ajuda financeira, então a Universidade Federal tem esse programa, tá? O Diego fez esse artigo junto com a Maitê, tá? E a Ana Mídia, que estão também de parabéns por essa temática e por essa investigação. Diego, você agora tem 20 minutos, tá bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização do encontro. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Já um encontro tradicional aqui do roteiro acadêmico cearense. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje, né, que foi feito aqui em coautoria com a Maitê Shirasso e com a Ana Midian, foi minha orientanda, ele teve origem, na verdade, como uma ação de auditoria que nós realizamos lá na Universidade Federal do Ceará, que tratava das bolsas, né, das bolsas universitárias. E dado a sistemática, os dados obtidos, a gente conseguiu extrapolar isso para realizar esse estudo, certo? Então, primeiro, é interessante a gente falar que a evasão no ensino superior, ela ainda é um fenômeno silencioso, mas que vem ganhando corpo, e que ela se intensificou muito, principalmente após a pandemia de Covid-19. Né? A gente vê um aumento das taxas de evasão, às vezes uma questão de desmotivação, questão de saúde, existe, claro, também uma questão política, né? A universidade vem sofrendo cortes sucessivos e isso vem minando, digamos assim, a imagem da universidade, ou então minando a desejabilidade, né, de que as pessoas ingressem e permaneçam no ensino superior. Então, esse é um movimento que a gente vem observando e tá na mídia, né, e que certamente vai ter que ser dada atenção aí pelo setor público. Especificamente, a gente investigou, né, as principais causas que afetam, se a gente pegar as principais causas que afetam a evasão no ensino superior, a gente fez aqui uma revisão de literatura, em que a gente levantou aqui vários trabalhos, tá? Entre eles a gente pode citar aqui qualidade do curso, a vocação profissional, a questão do próprio atendimento dentro da universidade, questões de infraestrutura, alguns têm a questão de necessidade de reforço, né, às vezes a pessoa não tem um nível adequado, uma questão de tempo para estudo, quando a gente tem uma concorrência, né, com outras atividades, e tem a questão também da situação financeira. Essa questão da situação financeira que nós vamos focalizar aqui. Outro lado, né, desse problema é que a universidade já tem, as universidades, né, de forma geral, as instituições federais, que é o universo que a gente está tratando aqui, eles já têm um programa significativo de apoio aos estudantes, certo? Se você observar nesse gráfico, a gente vê que o valor empenhado com os auxílios, né, ele vem crescendo. Eu peguei aqui o período de 2015 até 2019, se você pegar esse período mais recente, ele estaria mais ou menos estável, enquanto o orçamento das universidades vem caindo, né? Então, essa rubrica vem ocupando uma participação, né, cada vez mais relevante dentro das disponibilidades financeiras das instituições federais. Então, isso mostra que é uma prioridade dada por essas instituições para o apoio aos estudantes. Se nós pegarmos o caso particular da UFC, né, que vai ser nosso objeto de estudo, a gente vê aqui que em 2019, o último ano que a gente pegou, cerca de 15% do orçamento discricionário da universidade, aquele sobre o qual a universidade tem de fato poder para fazer a alocação, estava destinado ao pagamento de auxílios financeiros aos estudantes, aí incluídos as bolsas universitárias. Tá? Então, mediante a caracterização desse problema, por um lado, a gravidade do problema da evasão, e por outro lado, os gastos que vêm sendo feitos nesse programa, né, que tem como objetivo direto e indireto o combate à evasão, ou garantir a permanência do estudante, né, que ele possa concluir o seu curso, a gente veio focalizar e lançar uma crítica, né, lançar uma luz aí sobre esse tipo de programa. Para isso, a gente usou o PIPE, né, que é um programa de apoio à permanência dos estudantes da UFC, tá? Então, a gente tem o objetivo de medir se esse programa ele vai ser capaz, né, ele afeta
a evasão dos estudantes. Esse seria o mote do trabalho. O PIPE, então, ele, como objetivo, né, dar suporte aos estudantes que ingressam na UFC mediante ações acadêmicas que visem reduzir a evasão e garantir a conclusão dos seus respectivos cursos de graduação. Para a gente entender um pouco melhor o programa, é assim, a Prograde, né, que é a nossa proreitoria de graduação, ela libera um edital, os coordenadores dos cursos, eles se inscrevem, né, submetem projetos a esse edital e podem ser contemplados com bolsistas, né, e esses bolsistas vão desenvolver atividades de combate à evasão. O nosso mote aqui não foi avaliar os projetos apoiados pelo PIPE, e sim o fato do estudante receber bolsa ou não, certo? Esse foi o principal. Então, os projetos, eles podem ser propostos, como dito, pelos coordenadores dos programas acadêmicos, nos coordenadores de curso, ou professores do quadro efetivo, né? Eles devem perseguir os objetivos do PIPE, ou seja, relacionados à evasão, ao combate à evasão. Uma vez aprovados, os coordenadores de cada curso, eles devem proceder com a seleção de bolsistas, né, por meio de editais específicos. Então, uma vez que o projeto foi selecionado, o coordenador, ele vai fazer a seleção dos bolsistas. O coordenador tem uma certa liberdade para selecionar os estudantes. Contudo, essa seleção, ela deve seguir as diretrizes e se basear no análise de história escolar, avaliação teórico-prática, ou seja, uma prova, e numa entrevista, tá certo? Então, ela deveria se basear nesses três pontos. E quem são os alunos que poderiam pleitear aí a bolsa do PIPE? O aluno tem que estar cursando, no mínimo, o segundo semestre, né? Desculpa, o segundo e, no máximo, o penúltimo semestre. Ele tem que estar matriculado com, no mínimo, 12 horas semanais em algum componente curricular, ou seja, tem que ter essa carga horária mínima. A bolsa, ela deve dedicar aí 12 horas semanais para atividades relativas ao projeto, e ele tem a obrigação de apresentar um trabalho nos encontros universitários. Então, como é que foi a nossa metodologia? Nós seguimos uma coorte, certo, dos projetos que foram selecionados por esse edital 50 de 2018. Então, no final do ano de 2018, a Prograde abriu um edital para selecionar os projetos que iam receber os alunos, né, que seriam apoiados pelo programa, que receberiam as bolsas. Dados esses projetos selecionados, no ano de 2019, os coordenadores fizeram a seleção dos bolsistas e distribuíram as bolsas. E aí nós observamos o que aconteceu com esses alunos no ano de 2020. É interessante que nós utilizamos como medida de evasão, certo? Essa medida a gente que trabalha com educação sabe que é um pouco problemática, porque ela demanda longitudinalidade, né? Demanda você seguir o aluno. Você sabe, por exemplo, se ele parou de ter uma matrícula, mas você não tem como saber se ele voltou no futuro. Que a evasão, a rigor, seria caracterizado por ele sair e não voltar mais. Mas o que a gente tem, na verdade, é uma aproximação que seria aí o cancelamento de matrícula, tá certo? O cancelamento de matrícula, é importante dizer que ele pode se dar por outros motivos, né? Pelo falecimento do aluno, por ele ter reprovado mais de 3 vezes, né, por falta, e algumas outras questões mais técnicas, tá? Então, a nossa metodologia se baseou no seguinte: nós consideramos como grupo de tratamento os alunos que receberam a bolsa em 2019, certo? Então, daquele grupo que te acompanhou, que recebeu bolsa em 2019, nós olhamos como é que estava o resultado dele em 2020. E como grupo de controle, nós utilizamos os alunos que se inscreveram para participar, para receber a bolsa do PIPE, entre os diferentes projetos, e não foram selecionados. É interessante esse aspecto da gente ter pegado os alunos que se inscreveram, né, porque a gente já mitiga, em parte, um viés de autoseleção, né, porque uma vez que os alunos, se tivesse pegado alunos quaisquer, né, que não tinham se inscrito, eles talvez não tivessem a mesma motivação para participar dos programas que são abraçados aí pelo PIPE. Então, a gente já, digamos assim, mitiga, de certa forma, alguma autoseleção, tá? A gente utilizou, então, como dito, o status de matrícula no ano de 2020, tá? A gente considerou aí o status como matrícula cancelado, naqueles termos que eu falei. Nós não dispunhamos de muitas covariadas, né? Mas aqui algumas delas já estão bem relacionadas com o cancelamento de matrícula, conforme a gente pode ver na literatura. A gente observou o número de semestres que o estudante estava no curso, o IRA dele, né? Ou seja, que é como se fosse a nota geral, né? Para quem está acostumado com esse termo, o número de reprovações que ele tinha e o curso em que ele estava matriculado. Tá? Basicamente, eram essas as covariadas que a gente tinha disponível. Então, a gente buscou calcular o nosso parâmetro efeito médio do tratamento sobre os tratados, né, ou seja, o efeito médio de eu receber a bolsa do PIPE sobre a chance de cancelamento de matrícula, né, basicamente era isso que a gente está procurando estimar. Utilizou uma estratégia de matching, né, propensity score matching, e aí, uma vez feita a seleção de matching, a gente tomou a diferença do grupo
após o pareamento, né? Entre o grupo tratado e o grupo controle após o pareamento. E a gente, esse método ele é ancorado em duas hipóteses, né? Uma hipótese de ignorabilidade, ou seja, né, de que as características não observadas, aliás, as características observadas são suficientes, né, para descrever a diferença entre os grupos, e a característica de suporte comum de que existem entre aqueles alunos não tratados, alunos que sejam aí comparáveis com os meus alunos que foram tratados, certo? E por fim, a gente utilizou aqui a especificação kernel matching, no sentido de economizar a amostra, né, tem um bom balanceamento aí entre viés e variância, certo? Já indo aqui para os primeiros resultados, a gente tem aqui as estatísticas descritivas, né, das variáveis observadas. Então, a gente para evidenciar, né, que o nosso pareamento foi bem sucedido, a gente compara, né, o resultado, as covariadas entre os alunos antes e depois do pareamento, né? A gente nota aqui que antes do pareamento, eu tinha uma diferença, por exemplo, no IRA, entre os estudantes tratado e controle, né, o que já era de se esperar, né, dado que os tratados foram selecionados e os controles não. Então, ela tinha uma diferença, essa diferença era estatisticamente significante. Mas essa diferença, ela some, né, após o pareamento, mostrando que o método, né, ajudou a equalizar os alunos. A gente também utilizou aqui o semestre, né, em que o aluno estava, na amostra não pareada. A gente também tinha uma diferença estatisticamente significante, que também sumiu após a amostra pareada. E as reprovações, elas já não tinham, né, nenhuma diferença estatisticamente significante e mantiveram, né, essa diferença. A gente também inseriu, como falado, como covariado o curso em que o aluno estava. Aí, para apresentar isso de uma maneira mais compacta, né, a gente colocou nesse gráfico. Então, aqui é a diferença, esse gráfico ele mede a diferença entre o percentual de alunos que estavam matriculados num curso entre os tratados e os controles, né? Então, a gente nota, esses pontinhos pretos aqui representam essa diferença antes do pareamento, né? Então, você nota que eu tinha cursos aqui em que era bem distante, né? Eu tinha uma diferença aqui de 20 pontos percentuais para um lado ou para o outro. E aí, após o pareamento, eu tenho essas cruzes, né? Elas estão todas aqui em torno do zero. Então, mostra que essa diferença, ela se reduziu bastante, né? Também é uma outra evidência de que o pareamento foi bem sucedido. Por fim, a gente fez ainda, né, uma estimação logit, né, para poder calcular o score de propensão, e aqui a gente pode tirar alguns insights, né? Por exemplo, a variável dependente aqui no caso seria a participação do pipe, né, o fato do aluno ter sido selecionado. A gente nota que basicamente o que explica, né, das nossas covariadas é o IRA, ou seja, alunos com maior IRA tendem a ter mais chance de ser selecionados para participar do programa, e o semestre também que ele estava, né? Isso está, principalmente essa variável do IRA, está de acordo lá com as diretrizes do programa, né? Então mostra que existe uma certa adesão por parte dos professores na hora de selecionar os alunos com IRA melhor, tá? Após o pareamento, nós refizemos essa estimação e nós notamos o que a gente já esperava, uma redução no pseudo R2, né? A gente tinha um pseudo R2 de 0,11, esse pseudo R2 cai praticamente para zero depois do pareamento. Isso vai indicar o quê? Que eu não consigo mais distinguir entre um grupo e outro com base nessas características observadas. Ou seja, que as características meio que se equalizaram. E finalmente aqui, para testar a hipótese de suporte comum, para evidenciar, na verdade, que ela foi cumprida, a gente bota que é a distribuição de score de propensão. Então a gente tinha essa distribuição de score de propensão antes, né, do pareamento, a gente vê que ela é bem discrepante, e após pareamento, né, a gente já tem uma sobreposição aqui das curvas, né, indicando aí que o matching também foi bem sucedido. Agora sim, a gente pode ir para os efeitos do programa propriamente dito. Então, a gente tem aqui o nosso ATT, né, o efeito médio de tratamento subtratados, para a amostra não pareada e para a amostra pareada. Então, a gente vê que existia, né, de fato, um viés, né, esse viés aqui dizia que o programa gerava uma queda de 6%, quando, na verdade, ele gera alguma coisa aqui em torno de 4% de queda, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com esse valor aqui em torno de 4%. Como robustez para esse resultado, foi que nós fizemos? Nós fizemos outras comparações. Sim, um ponto importante, tá? Que eu não falei. Os alunos que se candidataram para receber bolsa PIPE, eles poderiam ter recebido bolsas de outros programas do UFC, porque o UFC tem vários programas de bolsa. Então, o que a gente fez? A gente consultou lá o pessoal da ProApplied, e eles nos informaram se aqueles alunos possuíam bolsa ou não. Então, entre os alunos que se candidataram para receber bolsa, a gente sabia se aqueles alunos tinham recebido bolsa de outro programa, e nós descartamos ele na hora de fazer de fazer o pareamento, tá? Então, aqueles alunos que estão ali são os alunos que não receberam bolsa e não receberam PIPE e não receberam nenhuma outra bolsa, tá? Então, o que a gente pensou? Olha, vamos comparar esses alunos que receberam outras bolsas com os bolsistas do PIPE, tá? E qual era a premissa? A premissa aqui basicamente é a seguinte: se
eu não constatar, se eu constatar alguma diferença significativa entre os dois grupos, entre o que recebeu Bolsa Pipe e o que recebeu Bolsa de outro programa, significa que existe alguma coisa especial no Pipe que não tem nos outros programas, certo? Ou vice-versa. Contudo, o que nós observamos, nós fizemos essa comparação, e nós verificamos que não existe diferença significativa aqui entre o bolsista Pipe e o bolsista não Pipe. Isso contribui no nosso argumento de que, na verdade, nós estamos usando o Pipe, porque a gente tem todo o desenho do programa, a gente consegue fazer todo esse controle que eu mostrei para vocês, mas, na verdade, é bem provável que esses resultados que a gente encontra no Pipe sirvam para qualquer bolsa, tá certo? Porque nós não estamos avaliando o efeito dos programas que são desenvolvidos no guarda-chuva do Pipe, e sim o fato do aluno receber bolsa ou não. Então, a Bolsa Pipe, a princípio, ela não tem nenhuma diferença com o fato do aluno receber outra bolsa, PIBIC, por exemplo, certo? Então, esse é o nosso mote. Isso, digamos assim, é um argumento aqui a favor, uma sugestão da validade externa aqui dos nossos resultados, de que ele se aplicaria para outros programas de bolsa, certo? Então, a gente pode sintetizar aqui essa primeira parte dos resultados como sendo: o recebimento da Bolsa Pipe vai levar a uma redução de aproximadamente 3,8% na chance de cancelamento de matrícula, e as bolsas não parecem diferir dos demais programas de bolsa do UFC, então a gente pode imaginar aí que haja uma extensão dos resultados para outros programas de bolsa, certo? A segunda parte do trabalho é o que a gente fez, chama análise de retorno econômico, né? Ou análise de viabilidade econômica. Basicamente, a gente viu, como a gente tinha os dados financeiros do programa, a gente conseguiu, digamos assim, fazer uma relação custo-benefício, tá? Então, a gente, para poder fazer isso, o primeiro passo primeiro, medir o custo econômico, né? E o segundo passo é pegar o benefício que foi estimado, aquela redução de 3,8% no cancelamento de matrícula, e transformar ela em dinheiro e poder comparar, para poder comparar essas duas coisas, tá? Então, do lado do custo, a gente considerou dois ângulos. Primeiro, a perda do valor investido, ou seja, o aluno estava na UFC, ele ficou no curso e foi embora, então o dinheiro que foi investido na formação dele até aquele ponto se perdeu. E outra, a questão da perda de produtividade. O cara estava no mercado de trabalho, se ele saiu do UFC e foi para o mercado de trabalho, ele deixou de ganhar um salário de nível superior para ganhar um salário de nível médio. Então, essa perda de produtividade, ela também vai implicar em custos sociais. Claro, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente tem que assumir algumas premissas. Primeiro, a gente observou que os alunos do PIPE eles estão há 6,7 semestres na universidade, ou então 3,3 anos. Então, a gente vai assumir que o estudante representativo, né, ele vai ingressar em 2016, então ele evadiria em meados, em maio de 2019. Já que se ele não tivesse evadido, ele ia se formar no final de 2020 e ele ia passar a usufruir os benefícios do diploma em termos de bônus salarial a partir de 2021. Então, esse foi o nosso mote. Já para calcular a perda do valor investido, a gente utilizou uma nota técnica do Ministério da Educação, em que ele calcula o custo médio anual por aluno, certo? Esse custo foi estimado pelo Ministério em 2018 em R$ 53.780,53, certo? Para os alunos da Universidade Federal do Ceará, em valores atualizados, tá? Esses valores aqui já é corrigido pelo IPCA. Então, para cada aluno evadido, como ele ficou 3,3 anos na universidade antes de ir embora, ele implicou no custo aqui de R$180 mil, mais ou menos, ao longo do período em que ele ficou na instituição. Certo. Agora sim, a gente pode calcular, então, a perda de produtividade. Opa. 3 minutinhos, tá? Tá, tô fechando. Então, para calcular a perda de produtividade, basicamente a gente olhou nos dados da RAIS 2019, qual era a diferença de salarial entre uma pessoa que tinha ensino superior incompleto e uma que tinha ensino superior completo, e a gente viu que essa diferença é de R$ 1.128. Então, a perda anual de produtividade, né, se eu considerar aí 13º, foi de cerca de 15 anos, de R$15 mil por aluno, por ano. E a gente considerou um horizonte de 4 anos, né? A gente imaginou que depois o aluno poderia voltar a estudar, etc., e o efeito poderia se esvair. Então, a gente considerou um período de 4 anos à frente. Então, a gente tem, em termos de perca de investimento público, né, a perca lá dos R$53 mil por ano, em termos de investimento perdido, e aqui o último ano, que ele sai num terço, né? Então, um terço do valor. E aqui, 2020, né, se ele tivesse continuado estudando, ele não receberia, né, nenhum custo, então aqui a gente não computa, e a partir do ano seguinte aqui é a perca salarial que ele teria, a perca salarial que ele teria, né, por não ter concluído o ensino superior, certo? Então, a gente soma tudo isso, a gente chega no valor de R$251 mil por aluno evadido. Então, a gente pode, utilizando esses valores, e sabendo o custo do programa, a gente consegue calcular isso aqui. Opa! Certo? A gente consegue calcular esse valor.
Então, a gente tem um impacto estimado, que foi de 3,8%. A economia por aluno, então, vai ser 3,8% vezes os 250 mil, que é o custo por aluno. Então, eu vou ter um benefício aí estimado de R$ 9.500. A Bolsa Pipe, no ano de 2019, atendeu 251 alunos, então se eu multiplicar esses dois valores, eu vou ter o benefício total aqui do programa de 2 milhões e 395 mil, 97 mil. E, então, o custo do programa também foi fornecido pelo UFC, 795 mil reais. Então, fazendo essa divisão, a gente tem uma relação benefício-custo aí de R$ 3,01, de 3,01. Então, a gente pode concluir o seguinte, que para cada... Não, o que significa isso, né? Para cada real que foi investido no programa, ele teve um retorno social aí de R$ 3, certo? De cerca de R$ 3. Então, a gente pode concluir o seguinte, que a distribuição de bolsas para os estudantes universitários das IFES parece apresentar um retorno positivo, mesmo que eu mexa naquelas premissas, né? Você não concorde com alguma das premissas que eu fiz, e esse estresse gere uma perca de 2/3 do benefício, ainda assim o programa se justificaria, porque note que a gente ainda tem o benefício de disseminação, né, da evasão, que não foi avaliado, só foi avaliado o recebimento da bolsa. Então, mesmo assim, se eu empatasse, mesmo assim o programa ainda se justificaria. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Diego, bem na trave, o Diego que também já foi premiado, né, de alguns artigos de encontros passados do IPES, para você, para a Maitê, né, doutora Maitê, e para a Ana Mídia, aluna de vocês, excelente trabalho. Você também teve mais ou menos 40 pessoas te assistindo, Diego, e dentre elas você teve nada mais, nada menos do que a Vilma Pinto, a diretora do IFI, ela, né, querida amiga, ela está aqui online, né, assistiu o seu trabalho, e eu acho que ela também deve ter ficado satisfeita quando, né, o resultado da tua pesquisa diz que essa bolsa dada pela UFC a alunos vulneráveis, né, além de ter tido, de ter sido efetiva, teve uma boa relação de custo-benefício. Muito obrigada, Diego.